Você terá sua vida transformada. Escute essa mensagem até o fim. Talvez você tenha começado o dia sem forças, com a sensação de que a vida parou em algum ponto do caminho. Pode ser que tudo esteja funcionando ao seu redor, a rotina, o trabalho, os compromissos, mas dentro de você há um vazio que não se explica com palavras. Você tenta se manter firme, disfarça com sorrisos, mas a alma está cansada. Cansada de esperar, de lutar, de crer e não ver. Mas hoje, Deus quer te lembrar que Ele ainda está escrevendo sua história. E a página mais bonita ainda não foi virada. Existem momentos na vida em que tudo parece calar. A fé enfraquece, os sonhos murcham, e a esperança parece ser algo distante, quase inatingível. Foi assim com Elias. Depois de realizar um dos maiores milagres, desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. O livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, registra suas palavras: "Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma." Até os grandes homens de Deus têm seus dias de exaustão. Mas Deus não o repreendeu. Ao contrário, deu-lhe descanso, comida, e depois o chamou para continuar. É isso que Deus quer fazer com você. Ele sabe que você está cansado. Ele vê quando você tenta parecer forte, mas por dentro está esgotado. Ele entende o peso que você carrega, as dúvidas que te assombram, os medos que ninguém conhece. E é por isso que Ele quer te renovar. O livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão." Há um renovo vindo sobre você. Uma força que não vem de dentro, mas do alto. Talvez você esteja em um tempo de espera. E o tempo de espera é, muitas vezes, o mais difícil. Não há respostas, não há sinais, não há movimento. Parece que o céu está em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele está trabalhando, mesmo quando você não percebe. Foi no silêncio que Ana orou por um filho. Ela chorava, movia os lábios, mas sua voz não se ouvia. O sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Mas Deus ouviu a oração que ninguém ouviu. O livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, narra essa cena, e no versículo 20 diz: "E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. O tempo dela chegou. E o seu também vai chegar." Não compare sua vida com a dos outros. Cada um tem um processo, uma jornada, uma história sendo escrita pelo autor da vida. José teve sonhos incríveis, mas antes de vê-los realizados, passou pela rejeição dos irmãos, foi vendido como escravo, acusado e injustamente preso. Anos se passaram. Mas em cada etapa, Deus estava com ele. E o livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2, afirma: "E o Senhor estava com José." Isso é tudo que importa. Ter Deus do seu lado. Com Ele, até a prisão se transforma em escola de preparação. Você pode ter perdido pessoas, oportunidades, até mesmo a fé em si mesmo. Mas não perdeu a promessa. E Deus não se esquece daquilo que Ele mesmo prometeu. O livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz: "Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. O que Ele disse, Ele cumprirá. Ainda que tudo ao seu redor diga o contrário." A fé não se baseia em circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. E Ele continua sendo fiel. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, uma crise familiar, uma luta interior. E a pergunta que mais ecoa dentro de você é: por quê? Mas hoje Deus quer mudar sua pergunta. Em vez de por quê, Ele quer que você pergunte para quê. Porque tudo que Ele permite tem um propósito. Jó perdeu tudo, mas no final foi restituído. E o livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, diz: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó." Deus muda cativeiros. Ele transforma o fim em começo. E com Ele, as últimas páginas são sempre as mais gloriosas. O inimigo quer te paralisar com medo, culpa e acusação. Ele te lembra dos erros, dos fracassos, dos momentos em que você caiu. Mas Deus quer te lembrar de quem você é nele, filho amado, perdoado, justificado, restaurado. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Se você está em Cristo, não há acusação que te segure.
nenhum passado que te defina, nenhuma dor que te impeça de viver o novo. Deus é especialista em recomeços. Ele reescreveu a história de Moisés, que fugiu para o deserto depois de cometer um erro. 40 anos depois, Deus o chamou da sarça ardente. Ele reescreveu a história de Pedro, que o negou 3 vezes, mas foi restaurado e se tornou uma das colunas da igreja. Ele reescreveu a história de Paulo, que antes perseguia cristãos, e se tornou o maior missionário do Novo Testamento. O seu erro não é maior do que a graça de Deus. Seu passado não é maior do que o plano que Ele tem para o seu futuro. Você pode estar pensando, mas eu não tenho forças. E Deus responde, eu sou a sua força. Você diz, eu não vejo saída. E Ele diz, eu sou o caminho. Você diz, eu estou perdido. E Ele diz, eu sou o teu pastor. O livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, começa com essa verdade eterna. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará amor, não faltará direção, não faltará sustento. Mesmo que o mundo falhe, Deus nunca falha. Há um futuro preparado para você. Mesmo que agora você só veja ruínas, Deus é capaz de reconstruir tudo. O livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, fala de uma troca divina. Dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ele vai trocar suas cinzas por beleza, sua tristeza por louvor, sua dor por propósito. E mesmo que você se sinta fraco, abatido, esgotado, lembre-se, a força de Deus se aperfeiçoa exatamente aí. O apóstolo Paulo ouviu isso diretamente do Senhor, como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa permanecer. Deus te sustenta. A cruz parecia o fim, mas foi o começo. A morte parecia a derrota, mas foi a vitória. O silêncio de sábado foi quebrado pela ressurreição de domingo. E hoje, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para te levantar. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Esse Espírito está dentro de você, te dando vida, te dando esperança, te dando direção. Não desista agora. Você chegou até aqui. Você sobreviveu a dores que achou que não suportaria. Superou noites em claro, lágrimas escondidas, batalhas silenciosas. E tudo isso te fez mais forte, mais sensível, mais dependente de Deus. Ele não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele é fiel para completar a obra que começou. Está no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Levante-se. Mesmo com medo. Mesmo com dúvidas. Mesmo sem entender tudo. Caminhe com fé. E a cada passo, você verá que Deus já preparou o chão. Ele vai abrir portas que você não conseguiria abrir. Vai fechar ciclos que você não teria coragem de encerrar. Vai te levar além do que você sonhou. Porque os planos dele são maiores. O livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus conhece o fim desde o começo. E Ele está escrevendo um final cheio de glória para você.